primeira estação foi inaugurada em 1939 para substituir o trem, que naquele ano deixou de transportar passageiros. 35 anos depois, a estação muda de endereço e passa a ocupar a área que é utilizada até hoje. Aqui é um lugar de passagem, mas quem passa por aqui não está disposto a perder muito tempo não. O Vida em Movimento desembarca na rodoviária de Caxias do Sul, uma cidade de quase 500 mil de habitantes. E no programa de hoje você vai conferir histórias bem diferentes, como a de uma professora que espera por uma pessoa que ela nem conhece, e também a de um policial rodoviário que costuma viajar a trabalho. Tudo isso e muito mais, Pedro, a partir de agora no Vida em Movimento. Partiu? Vamos! Então vamos lá! Está gravando aí com o pessoal da rodoviária, achou mais uma personalidade aí na rodoviária esperando o ônibus e tal. A gente queria saber teu nome, não sei se tu tá viajando pra onde que tu tá indo. Tô viajando, tô chegando de Porto Alegre indo pra São Francisco de Paula. Certo. Meu nome é Márcio. Prazer, Pedro. São Francisco de Paula, tu mora lá, tá indo fazer alguma viagem? Sítio lá, um sítio próximo a Canela. Certo. Tô voltando pra lá, dando um tempo do meu trabalho, da minha viagem, né? Fiquei viajando 10 meses e voltei em julho. Viaja a trabalho? Que trabalho que tu faz? Não, tirando férias da minha vida. Ah, legal. O que tu faz de trabalho? Então, eu sou antropólogo, né? Trabalho com populações indígenas. No sul do Brasil, trabalho com os Guarani. Legal. Esse teu trabalho já te proporcionou muitas viagens? Bastante. Conheço, em função do meu trabalho, boa parte do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, boa parte do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, legal. Roraima, Venezuela. Agora eu tive também no Amazonas um pouco. São lugares mais afastados, assim, o pessoal fora dos roteiros turísticos, eu imagino. Todos sim. Sim. E conhece bastante rodoviária. Já passou por várias rodoviárias. Digamos que essa linha que eu vou pegar hoje, certo, eu viajo nela há exatamente 20 anos, que é a linha de Caxias São Francisco. Eu estudei numa escola agrícola, que é em Nova Petrópolis, Bom Pastor. E como é que é esse clima de rodoviária? Tu vê muita gente passando, o pessoal meio entediado, esperando o ônibus. Cara, eu adoro rodoviária, adoro o ônibus. Certo. Então, eu gosto muito de ler em rodoviária. Eu gosto do barulho. Esse barulho de gente, de ônibus, me acalma. Então, por exemplo, sei lá, eu ando de ônibus desde os 4 anos de idade. Já ia sozinho para Porto Alegre. Sim. Eu tinha trabalhos com 4 lá. Anos, com 4 anos, Minha mãe me botava no ônibus e minha tia me tirava no ônibus em Porto Alegre. Olha só. E desde essa idade eu sempre gostei de pastel, de rodoviária e café. Que eu acho que é o clássico, né, cara? Clássico. Tua casa é rodoviária. Mochila, meu. Rodoviária e aeroporto. A galera mais aeroporto, né? Certo. Mas, tipo, substituiu um trabalho que nas antigas, várias pessoas faziam isso através da rodoviária. Hoje é um avião, né? Pra ti, como antropólogo, assim, a rodoviária é um lugar interessante, passa gente de vários povos, várias nacionalidades, países, várias pessoas de várias culturas passam, né? Sim. Eu mesmo antes estava parado ali, sentado, olhando aquele taquaral. Certo. Eu tive em Caxias faz uns 12 anos atrás e eu tava exatamente ali num domingo chuvoso olhando aquele taquaral, cara. 12 anos atrás eu olhei para aquilo e disse, cara, ele ainda tá já ali. Tive aqui. Fiquei pensando em rodoviárias, na verdade. Certo. As rodoviárias do interior, elas têm uma cara muito mais antiga que muito mais antigas que a própria cara da rodoviária de Porto Alegre. Sim. Eu acho que elas têm esse tom mais bucólico das cidades pequenas do Rio Grande do Sul, onde o tempo passa devagar, né? Ou na verdade passa um outro tempo. Viagem. Não sei pra onde que tu vai. Eu tô chegando de Ribeirão Preto. Faz muito tempo que tu veio de Ribeirão Preto até aqui pra cá? Faz bastante tempo. E é uma pernada, dão 2 dias de viagem. Uma noite. Um dia e uma noite.
E a tua filha, tu morava aqui? A tua filha é natural daqui? A senhora é natural de lá? Ela é natural do Rio de Janeiro, casou-se com um rapaz daqui há 18 anos e depois disso vieram mais 2 e estão aqui também, morando aqui. E a senhora é natural de Ribeirão Preto? Não, eu sou natural de Minas. Estou em Ribeirão Preto faz 5 anos só. O que fez acontecer todas essas mudanças? Morar em Ribeirão, nascer no lugar? Eu vim do Rio para Curitiba para ficar perto de uma filha, porque eu estava sozinha. Aí Curitiba ela veio para aqui e eu vim para Ribeirão Preto para ficar perto de um filho. E hoje eu estou aqui a passeio. Faz quanto tempo que a senhora mora em Ribeirão Preto? 5 anos. Gosta da cidade lá? Bastante quente, já fui para Ribeirão Preto. É muito quente, mas eu gosto. A primeira vez em Caxias? Não, já vim várias vezes já. Vem sempre de ônibus? Sempre de ônibus. E como é que é esse passeio pelas rodoviárias? Passa por bastante rodoviária, vê bastante gente? Passa, vê bastante gente também. Passa por bastante rodoviária. Agora que não tem um ônibus direto, tem que vir para Curitiba pegar outro até aqui, né? Certo. A senhora já deve saber mais ou menos como é ficar longe dos filhos, assim, é difícil ficar longe dos filhos? Na verdade eu moro sozinha, né? Eu moro sozinha, eles moram. Aqui tem um em Ribeirão Preto, mas ele viaja muito com trabalho e eu moro sozinha. Só o período que eu fico aqui é que ou em algum outro lugar, eu estou na casa do contrário, não. Estou na minha casa. E já acostumou a ficar sozinha, morar sozinha? Sozinha há muitos anos. Desde que casou a caçula, né? Aí eu moro sozinha. Mas eu já acostumei, eu gosto. A senhora não fala sozinha, como muitos moram sozinhos? Eu trabalho o dia todo, né? Não tenho hábito de falar sozinho. Não tenho tempo, não. E aqui em Caxias fica quanto tempo? Não sei, depende. Sem data depende, prevista? Ótimo, esperar tua filha então. Obrigado de chegar de surpresa assim, já. Eu tentei esconder, mas não deu. É que a gente acaba vendo o pessoal com bastante bagagem e a gente se interessa. Tá bom. Legal, como é que é seu nome? Catarina. Catarina, obrigado Catarina. No próximo bloco, você confere histórias emocionantes de quem viaja com frequência e acaba ficando longe da família. Não saia daí, nós já voltamos com mais Vida em Movimento. Ponto de partida, mais de 170 locais de chegada. Com tantos destinos, já se pode imaginar a quantidade de pessoas que passam por aqui. Por mês, são mais de 250 mil. Vai pra onde? Indo lá pros lados de Sarandi. É? Foi chamado lá? Sim, eu tô trabalhando lá, mas eu moro aqui, né? Natural daqui de Caxias. Eu não sou natural, mas já faz uns tempos que eu moro aqui. Da onde que você é? Eu sou natural mesmo de Porto Alegre. Legal. É Mota? Mota, é de Mota. E como é que é isso de passar de viagem para viagem, indo, frequentar a rodoviária? Como é que é o clima das rodoviárias assim pelo estado? A gente percebe assim, o pessoal bastante cansado, né? As viagens às vezes longas. Nem todas as rodoviárias são que nem de Caxias aqui. A de Caxias a gente pode dizer até que a gente está bem assim, comparando com outras rodoviárias aqui do estado, né? Falta um pouco de estrutura às vezes, né? E agora tu vai pra lá, quanto tempo tu fica lá? Eu fico uns 2 dias lá. 2 dias? Não é tanto tempo então longe da família? Não é tanto tempo, mas a viagem eu faço muito, né? Eu faço toda semana, é meio puxado, né? Quanto tempo dá daqui até lá? Dá umas 6 horas mais ou menos. 6 horas. Faz parada, não? Sim, ele faz algumas paradas. Mas esses ônibus da noite eles andam mais, né? Os ônibus durante o dia eles param mais vezes, daí se torna mais cansativo. Como policial rodoviário, já fez muitas viagens, já passou muito pelo estado e pelo Brasil? Já. Mas na verdade eu sempre trabalhei mais em Sarandi, né? Não faz tanto tempo assim que eu entrei, né? Mas eu sempre trabalhei ali na região de Sarandi.
Causa o interesse das pessoas dentro do ônibus ver você fardado, assim, ver alguém fardado? Causa uma certa estranheza, né? Mas às vezes é impressão nossa, né? Às vezes o pessoal não repara muito. Para alguns é bom, que representa uma segurança, né? Claro. Para outras pessoas, né? Cria uma certa, assim, né? Uma desconfiança. Mas normalmente as pessoas recebem bem, assim, o policial, né? Sabe que é uma segurança a mais, né? E a família vê algum problema, está sempre viajando, ele sente saudade? Tem esse lado ruim, mas depois acaba acostumando, né? Porque como a gente faz plantões mais longos, também a gente acaba tendo uma folga mais extensa, assim, durante com a família, né? Em vez de fazer aquele horário, assim, 8 horas por dia, os plantões são, assim, de 12, 24, e daí a folga é maior. Porque daí a gente trabalha direto, né? Sim. A gente fica sem dormir. Tipo assim, trabalha 24, 18 horas direto. Né? Até nas refeições que a gente faz, tem que ficar assim de prontidão, né? Se chamarem, tem que sair. Agora o ônibus demora a chegar? Chegou. Ele chega daqui a pouquinho, 6h30. Você que sai daqui, sai Já na hora. aconteceu de perder o ônibus, atrasar o trabalho, atrasar a volta? Não, porque eu saio muito cedo. Sai cedinho. Saio muito cedo, é. Eu saio na véspera. Certo. E vem Então não sempre tem sozinho, ou a família vem te buscar na volta? Não. Volta, você usa o Eu táxi? volto sozinho, até porque o pessoal trabalha, né? Certo. Tudo isso. Então a gente tem que se virar. Tá esperando alguém por aqui? Sim. Esperando quem? Eu tô esperando uma pessoa que eu não conheço, na verdade. Capaz. Que tá bem difícil isso. É uma colega, uma profissional que vem para dar aula na universidade aqui da La Salle. Ela está vindo da Unicinos e nós marcamos esse horário. Então eu estou imaginando uma figura de uma professora chegando. Eu dei meu telefone para ela, eu peguei meu telefone, mas eu tento ligar para ela, ela não me atende. Eu espero que ela me ligue, ela não me liga. Então, o que me resta agora é aguardar uma imagem de uma professora chegando de um ônibus. Meu Deus, como é que é imaginar alguém que tu não sabe como é? Mas professora tem um estereótipo que é bem Qual estereótipo? evidente. Deve ter com uma pasta na mão, uma bolsa grande, né? Uns pouco salto, porque professor da aula fica de pé. Tem, mulher conhece já esse estereótipo. Tu é professora também? Sim, sou professora também. Do que, prof? Hoje, na verdade, eu faço a coordenação pedagógica de uma escola e de um curso superior. Faz tempo? Como coordenação pedagógica de escola, sim, já há 20 anos eu trabalho com educação básica, mas no ensino superior eu comecei agora. E como é que é essa rotina de prof? Mudou muito nos últimos anos? Bastante. Na verdade, o que mudaram foram as famílias, os alunos, os professores, né? Então a rotina se altera, se modifica na medida que os sujeitos se modificam também. Tu anda muito de ônibus? Na verdade eu moro em Caxias há 1 ano e meio. Olha só. E enquanto eu morava em Porto Alegre, eu fazia tudo na minha cidade, eu não precisava de ônibus. Aí quando eu vim para Porto Alegre, de Porto Alegre, que eu comecei a usar o ônibus. E por que tu veio de Porto Alegre pra cá? Meu marido veio transferido para cá e eu vim acompanhar. Veio junto. Eu estava terminando o mestrado. Então eu tinha que ir para fazer as orientações, para fazer as aulas, daí eu ia e vinha. Mas eu acho que é uma alternativa muito mais tranquila do que o carro. E tá acostumada já? Super. E, inclusive eu recomendo para as pessoas que venham de ônibus. E vida de rodoviária? Passa muito tempo na rodoviária entre uma ida e uma vinda? Não, porque a Caxias, por exemplo, é uma cidade pequena, então a gente chega rápido em casa. Porto Alegre já é difícil, até que chegue alguém para buscar a gente, né? O trânsito é diferente e tudo. Então, assim, em Caxias não passo muito tempo, não. Mas em Porto Alegre as coisas são mais complicadas. A gente sempre acaba ou tendo que chegar mais cedo para não perder o ônibus, ou tendo que ficar mais tempo porque alguém vem buscar a gente. Tem toda essa diferença, né? Vai com que frequência visitar a família? Toda semana a gente acaba indo. É perto, né, também? Ou eles vêm também. O que tu mais gosta daqui? Te ambientou fácil? Olha, as pessoas dizem que não é fácil, né? Dizem que Caxias é difícil devido à cultura das pessoas, muito fechadas, assim. Mas nós tivemos muita sorte e eu acho que nós viemos também com desejo de mudar.
Então fazer amigos foi tranquilo, arrumar o trabalho foi tranquilo. Está sendo bem legal. Veio de mala e cuia mesmo. Já comprei apartamento, já estamos bem instalados em Caxias. Aconselharia o pessoal que está meio noiado lá em Porto Alegre a vir para cá? Aconselharia. Eu digo para as minhas amigas, venham para Caxias. É bom. É bom. Venham de ônibus. De ônibus, parem aqui na rodoviária. Até porque a estrada, ela é bem perigosa, né? Eu acho bem perigosa. E, sei lá, o ônibus, ele dá uma tranquilidade pra gente, né? Pela segurança, enfim, a experiência dos motoristas. A gente reza para que os motoristas tenham, de fato, experiência. Né? Abençoados eles também, né? Dirigir toda essa quilometragem, enfim, e botar 40, 50 pessoas dentro do ônibus. É responsabilidade. Prof, tomara que tu encontre, então, a professora que tu tá esperando. Eu vou caminhar mais um pouquinho para ver se eu acho. Obrigada, prazerzão te conhecer. Imagina. Bom Sucesso, trabalho. Obrigada, até mais. Tá. Onde é que tu mora? Onde é que tu mora? Nova Prata. Nova Prata. Tem e volta todo dia? Não, eu tô vindo de São Paulo. Eu tô morando em São Paulo e eu tenho uma empresa em Nova Prata, daí eu venho uma vez por mês. E a parada é em Caxias daí pra ir até lá? Normalmente eu venho pro Porto Alegre, mas hoje eu vim pra Caxias. Ah, é? E que empresa tu tem em Nova Prata? Do quê? Agência de publicidade. E tu mora em São Paulo? Tô me acostumando, faz um ano que eu tô morando lá. Tô ainda me habituando. Acho que não volto mais pra cá, não. Por quê? Não, tem muita opção lá, tem muita coisa legal. Acho que com o tempo eu vou ficar lá. Cidade grande, diferente daqui, né? O que tem de ponto positivo lá? Tu acha que pode ser melhor que Nova Prata ou Caxias? Alternativa cultural, muito teatro, muita coisa gratuita, né? Pra gente visitar, conhecer, muita coisa bacana. Que aqui ainda não tem, né? Essa parte cultural. Tem o ônus e tem o bônus, tem a parte da violência, do trânsito, que é um caos, mas que aqui é uma maravilha, né? A qualidade de vida nessa região é sensacional. Te adaptou fácil lá? O que tu mais sentiu dificuldade, por exemplo? A maior dificuldade pra mim é o trânsito, dirigir lá pra mim é um caos. A maior dificuldade, mas no mais tudo bem, porque eu sempre gostei de cidade grande, sempre. Já tinha ido pra lá outras vezes? Não, São Paulo não. Eu morei em Porto Alegre, mas é bem diferente, né? Bem maior. Saiu de Nova Prata cedo? Saí de Nova Prata, morei em Porto Alegre, voltei pra Nova Prata, abri a empresa lá, fiquei 10 anos com a empresa lá e agora em São Paulo, Nova Prata. E como é que faz pra gerenciar a empresa em Nova Prata, tu meio distante assim? Hoje tudo é fácil, né? Tudo na internet, tudo online, tem um gerente que administra pra mim, então eu venho uma vez por mês pra dar uma coordenada, ficou alguns dias e vou lá. E essa história de ponte aérea, de andar de ônibus, já acostumou assim a viver em trânsito, mais ou menos? Acostumar a gente não acostuma, é meio xarope, a gente cansa, né? Eu saí de lá hoje 8 da manhã, tô ainda na rua. Nossa. Porque aí atrasa voo e um monte de coisa e tal. Não é uma coisa legal, né? Cansa bastante, mas faz parte. É o caminho que tu encontrou pra conseguir unir o útil ao agradável, né? E Caxias, não viria morar em Caxias? Caxias eu conheço muito pouco, eu não sei se eu... Não é uma cidade que me chama a atenção pra morar, pra viver, não sei. A única parada que tu fez aqui foi a rodoviária. Talvez seja por isso, né? Ponto de referência. E já fora essa ponte aérea São Paulo, Porto Alegre, tu costumava pegar o ônibus assim e viajar o estado ou foi só de repente São Paulo mesmo? Não, é mais São Paulo. Eu sempre gostei de viajar, conheci a Bahia, já fui pra fora também. Eu gosto de conhecer pessoas, de conhecer lugares diferentes. É uma coisa que só me faz bem. Não volta pra Nova Prata? Não sei, eu acho que quando eu tiver um filho, sim. Então tá, que tu chegue bem em casa. Obrigada. Obrigado, viu? Sucesso, até mais. Obrigada, tá? Até. O Vida em
Movimento volta já, com o depoimento de quem passa grande parte da vida na estrada. Fique com a gente. – 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem fechar nunca. A rodoviária de Caxias do Sul não para e as histórias que passam por aqui também não. Bom, conte-me, tá esperando a próxima viagem então? A próxima é perto. Vai pra onde? Eu vou pra Vila Seca. Ah, Vila Seca pertinho. Tu passa muito tempo nas rodoviárias, entre essas idas e vindas? Eu agora, ultimamente, não tenho passado muito, porque eu fico mais de reserva na garagem, né? Ah. Então, mas já passei tempo. Conta uma dessas histórias que tu passou por aí. Várias rodoviárias, né, que a gente já enfrenta. A gente faz uma linha daqui a Torres, que é uma viagem comprida. Faz uma viagem daqui a Criciúma também. Então a gente vai passando de rodoviária a rodoviária. Tem muita diferença entre uma rodoviária e outra no estado? Ah, tem bastante. O atendimento é quase tudo igual, assim, sabe? Só que modifica o movimento do pessoal, né? Sim. E como é que são as rodoviárias do interior, tipo Caxias, Vila Seca? A Vila Seca é um lugarzinho pequeno, então não tem rodoviária, é só um ponto ali, né? Onde o pessoal embarca. Então, é mais ou menos assim, sabe? E o senhor não cansa de ficar dentro do ônibus levando as pessoas para lá e para cá? É, porque a gente tem uns intervalos, né? Tem uns intervalos e tem os descansos, hora de descanso. Todo mundo tem os horários de descanso. Né? O senhor sempre fez isso a sua vida inteira? Foi motorista? De motorista de ônibus faz 19 anos. Em todo o tempo faz 28 anos. E não cansa de dirigir? Não. A gente acostuma, né? Há 28 anos que a gente está nessa luta aí. E a responsabilidade de levar 30, 40 pessoas? É bastante. E eu digo assim, ó, o cara que está atrás de um volante ali não pode pensar só nele. Tem que pensar para trás dele, né? Que tem 40, 44 lugares. Esse é o que a pessoa tem que pensar. Para ser um motorista de ônibus tem que ter muita responsabilidade. E a família, onde é que fica nisso? Sente falta, saudade? A família, às vezes, conforme a viagem, a família é complicada. Capaz. Tem que ter uma família que compreenda o cara. Senão... E a tua compreende? Graças a Deus, compreende. Viaja final de semana também? É, o feriado, o final de semana a gente tem que viajar mais por causa que o movimento aumenta, né? Então, às vezes o pessoal está passeando e a gente está trabalhando, mas é a nossa obrigação, né? E o que tu pensa sobre as pessoas que passam a maior parte do tempo na rodoviária, por exemplo, viajando de um lugar para o outro? Já pegou pessoas assim que tu vê mais que uma vez entrando no ônibus? Vi várias vezes, né? A gente faz uma linha, conforme a linha a gente vê o pessoal quase todo dia, as mesmas pessoas, né? E essas linhas mais compridas, aí, então a gente varia bastante. Né? E o motorista de ônibus faz amigo? Faz, bastante amizade. Amizade tem que fazer, né? Porque a gente está no meio do pessoal, para a própria convivência da gente tem que ter amigos, né? E depois de Vila Seca hoje tem mais algum destino ou é folga? Não, aí hoje venho para casa e vou descansar. Encerrou o expediente. Então tá, boa viagem. Tudo valeu, até mais. Até mais. Se cuide na estrada aí. Até mais, valeu. Uma pessoa tá esperando o ônibus? Tô, daqui do lado, daqui a pouco sai. Pra onde que ele vai? Esse vai pra Porto Alegre. Certo, tu é aqui de Caxias? Não, sou de Sapucaí do Sul. E trabalha com música, vai tocar lá em Sapucaí?
Não, na verdade, eu sou escritor e contador de histórias. Então eu estou indo para Porto Alegre e de lá eu pego um ônibus para São Borja, onde eu vou participar amanhã da Feira do Livro, como contador e escritor. Passa a vida assim, viajando e Sempre. entre cidades. Tem semanas que eu fico... É uma cidade por dia. Semana retrasada foram 6 cidades em 5 dias. E dá para viver ainda de arte, viajando? Trabalhando bastante, correndo atrás, que nem louco, né? Mas assim, dá. É possível, mas tem que trabalhar muito, né? Fazer muito contato. Como que é frequentar as rodoviárias assim, quase que semanalmente, passar todos os dias na rodoviária? Tu vê bastante gente passando, vê bastante história. Tem muita gente estranha, rapaz. Pá, tem muita gente estranha. Às vezes, uma vez eu estava numa cidade aí, então estava o cara sentado no banco e conversando sozinho com a mala dele. Eu acho que de tanto ele viajar também, ele criou uma certa intimidade com a mala. Sim. Ele conversava com a mala e apontava o dedo como se ela não estivesse se comportando com alguma coisa. Eu fiquei observando, cara, assim, não, de repente, será que um dia eu não vou chegar a esse ponto também, de conversar com a minha mala, né? E tu não cria uma identidade com o violão, não acaba falando sozinho às vezes? Sim, o pessoal, quem já me conhece, muito lá em Porto Alegre, né, então sabe, eu tô sempre com o violão nas costas, agora tô com a mochila, mas tô sempre com o violão nas costas. Certo. Então é a mala, o violão e a mochila. Sim. É indefectível, né? São sempre essas coisas que fazem parte de mim, né? A rodoviária te inspira um pouco, então, as viagens te inspiram a histórias? Uhum. Sim, bastante, porque eu gosto das histórias que eu escrevo, eu gosto de histórias de viagens. Eu gosto muito de histórias de aventura, o personagem se desloca, vai para um lugar, acontece alguma coisa, eu gosto muito disso. Tu escreve para música também ou só para... As músicas que eu escrevo, elas fazem parte das histórias que eu conto. Sim. Então tem um livro que o meu é o Construtor de Nuvens, que eu tenho as músicas. Eu tenho o livro e as músicas dessa história que faz parte desse livro. Né? Mas tu é enraizado em Porto Alegre? Tem casa lá? Não, eu moro, na verdade, em Sapucaia do Sul. Lá eu só passo para trocar a mala. Certo. E de vez em quando dar uma olhadinha como é que estão as coisas e já estou indo para a estrada de novo. Eu agora volto de São Borja, quinta-feira pela manhã cedo, só vou para casa, largo as coisas e já vou de novo. E tu deixa pessoas, deixa amigos em cada lugar que tu para, deixa histórias? Muito, muito. São Borja não é a primeira vez que eu vou, por exemplo. Certo. Esse trabalho que eu fiz em São Paulo foi a primeira vez. Eu já fui outras vezes, mas sempre por onde eu passo, às vezes a primeira vez que eu vou na cidade, fica sempre muitos amigos. Me procuram no Facebook. Aí, quando eu volto de viagem, já tem lá 5, 6, 7, até 10 solicitações de amizade no Facebook, justamente das pessoas da cidade que eu visitei. A internet consegue ligar, então, ainda? Tranquilo. E também trabalho, né, que eu faço, também funciona muito isso aí. Como que é viajar? Tu cria uma bagagem mental, cultural também, tu consegue bastante visão de mundo, assim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Também já estou com 51, já faz uns 30 anos que eu faço isso. Certo. Então, parar agora, estranho. É muito estranho. Legal. Até para finalizar, para Cuba tu foi de avião, né? Mas aqui no estado, São Paulo, vai de ônibus? Não, São Paulo fui de avião, né? Impraticável. Aqui no estado tem que ser de ônibus. Às vezes fazendo essa conexão. Semana passada eu fui para Nonoai. Só que eu fui primeiro para Erechim. Daqui de Caxias eu fui para Erechim, de Erechim eu peguei um outro ônibus às 6 da manhã e fui para Nonoai. Saí daqui de noite para Erechim, de lá às 6 da manhã eu peguei um outro ônibus para Nonoai. E assim foi. E as rodoviárias do interior, como é que é a rodoviária de Nonoai, por exemplo? Nem se compara com a de Caxias, mas é bem bacana, mas não se compara. Tem rodoviária muito pequena. Mas é menos gente, é mais bucólico assim. É bem menos gente, né? Às vezes assim é quase que uma casa. A rodoviária é quase uma casa. Legal. Pô, vamos deixar tu ir então, né? Com certeza, valeu. Valeu, então. Não sei teu nome. Paulo Boca, com licença. A estação rodoviária de Caxias do Sul ajuda a contar um pouco mais da história da cidade e de sua população. Todo dia, algumas pessoas chegam no mesmo momento em que outras simplesmente estão de partida.